14 de março na história. 14 de março é o dia 73 dia do ano no calendário gregoriano, 74 em anos bissestos. Faltam 292 dias para acabar o ano. Eventos históricos. 309. Nasser ascende ao trono do reino Nassérida de Granada, após a deposição do seu meio-irmão Maomé III de Granada. 1492. A rainha Isabel I de Castela ordena a seus súditos judeus e muçulmanos que se convertam ao cristianismo ou serão expulsos do país. 519. Ocorre a Batalha de Centla durante a conquista do México pelos espanhóis. 558. Fernando. E assume o título de Sacro Imperador Romano Germânico, sem ser coroado pelo Papa. 1592. O verdadeiro segundo do Pi. A maior correspondência entre as datas do calendário e os dígitos de PI, desde a introdução do calendário juliano. 647. Guerra dos 30 anos. 2 estados integrantes do Sacro Império. Romano-Germânico, o Reino da Baviera e a Cidade Imperial Livre de Colônia, esta dirigida diretamente pelo Imperador Romano-Germânico, e os reinos da França e Suécia assinam a Trégua de Ulm. 1653. Primeira Guerra Anglo-Holandesa. Vitória de uma frota neerlandesa sobre uma esquadra inglesa na Batalha de Livorno, próximo de Livorno, Itália. 663. Segundo seu próprio relato, Otto von Guericke conclui seu livro Experimenta Nova, Utvocantur, Magdeburgica de Vácuo Spatio, detalhando seus experimentos no vácuo e sua descoberta da repulsão eletrostática. 1780. Guerra Revolucionária Americana. As forças espanholas capturam o Forte Charlotte em Mobile, Alabama, o último posto de fronteira britânico capaz de ameaçar Nova Orleans. 794. Eli Whitney recebe a patente do descascador de algodão, uma invenção que revolucionou a indústria de algodão estadunidense. 1885. The Mikado, uma ópera cômica por W.S. Gilbert e Arthur Sullivan, recebe a sua primeira apresentação pública em Londres. 1900. A lei do padrão ouro é ratificada, colocando a moeda dos Estados Unidos no padrão ouro. 1903. O Tratado High-Heran, que garante aos Estados Unidos o direito de construírem o Canal do Panamá, é ratificado pelo Senado dos Estados Unidos. O Senado colombiano, mais tarde, rejeitaria o acordo. 903. Ambientalismo. O Refúgio Nacional da Vida Selvagem da Ilha Pelican, Flórida, o primeiro refúgio nacional da vida selvagem nos Estados Unidos, é estabelecido pelo presidente Theodore Roosevelt. 1915. Primeira Guerra Mundial. Encurralado na costa do Chile pela Marinha Real Britânica depois de fugir da Batalha das Ilhas Malvinas, o cruzador rápido alemão SMS Dresden é abandonado e afundado por sua tripulação. 931. Estreia de Alam Ara, o primeiro filme com som da Índia. 1936. A primeira versão totalmente falada do filme Showboat é apresentada no Radio City Music Hall. Houve uma versão parcialmente falada em 1929. 1937. O Papa Pio XI condena o nazismo na encíclica Mitbrennender Sorge. 1939. A Eslováquia declara independência sob pressão alemã. 1943. Segunda Guerra Mundial. O gueto de Cracóvia é liquidado. 1945. Segunda Guerra Mundial. A Força Aérea Real utiliza operacionalmente pela primeira vez a bomba de Grand Slam em Bielefeld, na Alemanha. 951. Guerra da Coreia. Pela segunda vez, as tropas das Nações Unidas retomam Seul. 1964. Um júri em Dallas, Texas, considera Jack Ruby culpado por assassinar Lee Harvey Oswald, suspeito do assassinato de John F. Kennedy. 972. O editor e ativista político italiano Gian Giacomo Feltrinelli é morto por uma explosão perto de Segrate. Em 1974, o governo português demite os generais Antônio de Spínola e Francisco da Costa Gomes dos cargos de vice-chefe e chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, respectivamente, pelo facto do primeiro ter escrito, com a cobertura do segundo, um livro, Portugal e o Futuro, no qual, pela primeira vez, uma alta patente advogava a necessidade de uma solução política para as revoltas separatistas nas províncias ultramarinas e não uma solução
militar. 1978. As forças de defesa de Israel invadem e ocupam o sul do Líbano, na Operação Litani. 1979. Na China, um Hawker Siddeley Trident bate em uma fábrica perto de Pequim, matando 44 pessoas e ferindo pelo menos 200.980. Na Polônia, o voo Lot Polish Airlines 007 cai durante a aproximação final perto de Varsóvia, matando 87 pessoas, incluindo uma equipe de boxe americana de 14 homens. 1985. O presidente eleito do Brasil, Tancredo Neves, é internado na véspera de sua posse em um hospital de Brasília, onde realiza uma operação abdominal. Em seu lugar, assume a presidência o vice José Sarney. Tancredo morreria no dia 21 de abril desse mesmo ano. 1994. Lançamento da versão 1.0.0 do núcleo Linux. 1995. Exploração espacial. Norman Taggart torna-se o primeiro astronauta estadunidense a viajar para o espaço a bordo de um veículo de lançamento russo. 2006. Membros do exército chadiano fracassam em uma tentativa de golpe de Estado. 2008. Uma série de distúrbios, protestos e manifestações ocorrem em Lhasa e em outros locais do Tibete. 2017. Uma cerimônia de batismo para o elemento químico nihônio ocorre em Tóquio, com a presença do então príncipe herdeiro Naruhito, atual imperador do Japão. 2018. Como resposta ao envenenamento de Sergei e Yulia Skripal com agente nervoso, o Reino Unido expulsa 23 diplomatas russos. 2019. O ciclone Idai atinge a costa perto da Beira, em Moçambique, causando inundações devastadoras e mais de 1.000 mortes. Nascimentos anteriores ao século XIX e 181. Georg Philipp Telemann, compositor alemão, 1767. 192. Peter van Musschenbroek, cientista neerlandês, 1761. 709. Gabriel Bonneau de Mably, filósofo francês, 1785. 721. José Luís de Mascarenhas, nobre português, Michelet, 1799. 756. José Arush de Toledo Rendon, militar e político brasileiro, 1834. 758. Franz Bauer, botânico austríaco, 1840. 1800. James Bogardos, inventor e arquiteto americano, 1874. Século XIX, 1804. Johann Strauss, compositor e maestro austríaco, 1849. E 807. Josefina de Leuchtenberg, rainha sueca, 1876. E 812. José Maria do Amaral, escritor brasileiro, 1885. José Pereira da Graça, juiz e político brasileiro, 1889. E 818. Mariano José de Oliveira e Costa, militar brasileiro, 1890. E 820. Vítor Emanuel II da Itália, 1878. 822. Teresa Cristina de Bourbon Duas Sicílias, imperatriz consorte do Brasil, 1889. E 823. Théodore de Banville, poeta e crítico francês, 1891. E 829. Alexandre Braga, poeta e jornalista português, 1895. 1835. Giovanni Schiaparelli, astrônomo e historiador italiano, 1910. E 836. Augusto Frederico de Lacerda, engenheiro brasileiro, 1931. Jules Joseph Lefebvre, pintor francês, 1911. E 844. Humberto I da Itália, 1900. E 847. Castro Alves, poeta e dramaturgo brasileiro, 1871. 853. Ferdinand Hodler, pintor suíço, 1918. 854. Alexandru Macedonski, escritor e poeta romeno, 1920. Paul Ehrlich, médico e biólogo alemão, ganhador do Prêmio Nobel, 1915. Thomas R. Marshall, advogado e político americano, 28. O vice-presidente dos Estados Unidos, 1925 e 855. Claude Bowes-Lyon, nobre britânico, 1944 e 857. Rudolf Thurneisen, linguista suíço, 1940 e 859. Adolf Bertram, religioso alemão, 1945 e 862. Wilhelm Bjerknes, físico e meteorologista norueguês,
Menos, 1951. 864, Alfred Redl, militar austríaco, M. 1913. Casey Jones, engenheiro americano, M. 1900. 1866. Alexei Troitsky, estudioso do xadrez russo, M. 1942. 1869, Algernon Blackwood, escritor e dramaturgo britânico, M. 1951. Frederick Trump, empresário alemão, M. 1918. 1874. Anton Philips, empresário neerlandês, cofundador da Philips Electronics, ano 1951. 878. Alexander Dutoit, geólogo sul-africano, 1948. E 869. Albert Einstein, físico, engenheiro e acadêmico teuto-americano, ganhador do Prêmio Nobel, M. 1955. 880. Tira, princesa dinamarquesa, 1945. 882. Václav Sierpinski, matemático e acadêmico polonês, 1969. 883. Clodomiro Amazonas, pintor e restaurador brasileiro, 1953. Joseph Vuillemin, militar francês, 1963. 886. Firmin Lambot, ciclista belga, 1964. 892. Afrânio da Costa, atleta brasileiro, M. 1979. 894. Eike Liimatainen, atleta finlandês, 1980. Século XX, 1901. 1905, 1901. Sid Atkinson, atleta sul-africano, 1977. 903. Adolf Gottlieb, pintor e escultor americano, MTU, a 1974. Benedito Lacerda, compositor, músico e maestro brasileiro, 1958. Mustafa Barzani, militar e político curdo, 1979. Raimundo Rolon, militar e político paraguaio, 1981. 1905. Buck Barrow, criminoso estadunidense, 1933. Raymond Aron, jornalista, filósofo e sociólogo francês, 1983. 1906. Fazıl Küçük, político cipriota, 1984. 908. Edward Heinemann, projetista de aeronaves militares americano, 1991. Maurice Merleau-Ponty, filósofo e acadêmico francês, 1961. 1909. André-Pierre de Mandiargue, escritor francês, 1991. 1911. Afrânio Salgado Lages, político brasileiro, M. 1990. Akira Yoshizawa, origamista japonês, Merced 2005. Germano Boetcher, sobrinho, futebolista brasileiro, M. 1977. Simval Silva, compositor brasileiro, M. 1994. 1912. Cliff Bastin, futebolista britânico, MSU, 1991. 914. Abdias do Nascimento, político e ativista social brasileiro, M. 2011. Carolina de Jesus, escritora brasileira, M. de 1977. Lee Petty, empresário e automobilista americano, fundou a Petty Enterprises, M. 2000. 916. Horton Foote, escritor, dramaturgo e roteirista americano, M. 2009. 917. José Osvaldo de Meira Pena, pensador e diplomata brasileiro, Meruru 2017. 520. Hank Ketchum, escritor e cartunista americano, criou Denis o Pimentinha, Medo 2001. Yara Bernett, pianista brasileira, Medo 2002. 922. China Zorrilla, atriz uruguaia, M. 2014. 923. Celeste Rodrigues, fadista portuguesa, M. 2018. Diane Arbus, fotógrafa estadunidense, M. 1971. 1926. Carlos Reitor Cone, escritor e jornalista brasileiro, MAT 2018. Lita Rosa, cantora britânica, MAS 2008. 927. Bill Rexford, automobilista estadunidense, MAS 1994. Lúcio Mauro, ator e humorista brasileiro, MAS 2019. Sérgio Viotti, ator brasileiro, MA 2009. 1928. Frank Borman, coronel, aviador e astronauta estadunidense, M. 2023. Rodrigues de la Fuente, ambientalista espanhol, 1980. Zerboljubi Krivokucha, futebolista e treinador de futebol sérvio, M. 2002. 1929. José Santa Cruz, ator e dublador brasileiro, M. 2024. 1930. Edson Reis de França, cantor, músico e compositor brasileiro, M. 1965. 932. Raimundo Ual Ferraz, historiador e político brasileiro, MEI, 1995. 933. Jorge Lamia, futebolista francês, MEI, 2014. Manuel Carlos,
Escritor e diretor de televisão brasileiro. Michael Caine, ator e escritor britânico. Quincy Jones, empresário e produtor musical estadunidense, MC 2024. René Felber, político suíço, MC 2020. Vladas Douxas, futebolista uruguaio, MT 2007. 1934, Dionigi Tetamanzi, religioso italiano, MT 2017. Eugene Cernan, capitão, aviador e astronauta estadunidense, MT 2017. 1936, Jeova Amarante, político brasileiro, MT 2009. 1937, Arturo Chaires, futebolista mexicano, MET 2020. 1938, Arpad Orban, futebolista húngaro, MET 2008. 1939, Bertrand Blier, diretor e roteirista francês. Glauber Rocha, cineasta brasileiro, MET 1981. Héctor Bonilla, ator mexicano, MET 2022. Pilar Bardem, atriz espanhola, MET 2021. William Lenoir, astronauta estadunidense, MG 2010. Yves Boisset, diretor e roteirista francês. 940. Isidoro Dias, ex-futebolista mexicano. 941. Wolfgang Petersen, diretor, produtor e roteirista teuto-americano. M. 2022. 1942. Geraldo Lírio Rocha, religioso brasileiro. M. 2023. Jung Byung-tak, futebolista e treinador de futebol sul-coreano. MIG 2016. Rita Tushingham, atriz britânica. 943. Anita Morris, atriz, cantora e dançarina estadunidense, M. 1994. Bernd Patzke, ex-futebolista alemão. Ole Daniel Wennersen, alpinista, fotógrafo e escritor norueguês, MIS 2024. 945. Pacalita Mosicili, político lesotiano. 946. Álvaro Henrique Arzu Irigoyen, político e empresário guatemalteco, MIS 2018. Baldock, ex-futebolista brasileiro. Wes Unseld, jogador, treinador e gerente de basquete americano, M 2020. Zygmunt Anzok, ex-futebolista polonês. 947. Maria Helena Pader, atriz e dubladora brasileira. 948. Billy Crystal, ator, diretor, produtor e roteirista estadunidense. Theo Jansen, escultor neerlandês. Tom Coburn, médico e político americano, mês 2020. 949. Rafael Ângel Calderon Fournier, político costarriquenho. 950. Galina Kraft, canoísta russa, mês 2005. 951, 2000 e os 952. Gal Opido, fotógrafo brasileiro. Jarbas Maris, músico brasileiro. 954. Graziano Rossi, ex-motociclista italiano. 1955. Daniel Bertoni, ex-futebolista argentino. 956. Alexei Pajitnov, designer de videogames e engenheiro de computação russo, criador do Tetris. Patrick Leonard, compositor e produtor musical estadunidense. 957. Ted Williams, escritor estadunidense. 958. Alberto II de Mônaco. Milton Ribeiro, pastor e teólogo brasileiro. 959. Fernando Pereira, cantor e ator português. Hugo René Rodrigues, ex-futebolista mexicano. Tamara Tuni, atriz estadunidense. 961. Hiro Matsushita, ex-automobilista japonês. José Luiz Mendilibar, ex-futebolista e treinador de futebol espanhol. Penny Johnson Gerald, atriz estadunidense. 962. Bruno Belloni, ex-futebolista francês. Francisco José Viegas, escritor e jornalista português. Toninho Gerais, cantor e compositor brasileiro. 963. Pedro Duque, astronauta espanhol. Ricardo Pelais, ex-futebolista mexicano. 964. Brian Clark, wrestler estadunidense. 965. Amir Khan, ator, produtor e diretor de cinema indiano. Alex Gonzaga, cantor e compositor brasileiro. Billy Sherwood, músico estadunidense. Kevin Williamson, ator, diretor, produtor e roteirista estadunidense. 66. Elise Neal, atriz estadunidense. Jean-Philippe Stassen, quadrinista belga. 1967. Dieudonné Nzapalainga, religioso centro-africano. Michael Finke, astronauta estadunidense. Pablo Correa, ex-futebolista e treinador de futebol uruguaio. 968. James Frayne, ator britânico. Megan Follows, atriz canadense-americana. 1969. Larry Johnson, ex-jogador e ator de basquete americano.
1970. Júnior Baiano, ex-futebolista e treinador de futebol brasileiro. 971. Edilene Andrade, judoca brasileira. Steve Horvat, ex-futebolista australiano. 973. E Delbert Dinha, ex-futebolista zimbabuano. Leandro Nierrues, treinador de futebol brasileiro. Predrag Pagin, ex-futebolista búlgaro. 974. Grace Park, atriz canadense. Mark Fish, ex-futebolista. Sul-africano. Pablo Repeto, treinador de futebol uruguaio. 1975. Dmitry Markov, atleta bielo-australiano. Steve Harper, ex-futebolista britânico. 976. Daniel Gillis, ator canadense. 977. Ida Kor, cantora, compositora e produtora musical dinamarquesa. Kim Nam-il, ex-futebolista sul-coreano. Matthew Booth, ex-futebolista sul-africano. Naoki Matsuda, futebolista japonês. M. 2011. Takayuki Yoshida, futebolista japonês. 978. Antti Jussi Carnio, ex-futebolista finlandês. Carlo Giuliani, ativista italiano. M. 2001. Peter van den Hogenband, ex-nadador neerlandês. Ricky Vallen, cantor brasileiro. 279. Chris Klein, ator estadunidense. Gao Ling, jogadora de badminton chinesa. James Jordan, ator estadunidense. Love Kabungula, ex-futebolista angolano. Nicolas Anelka, ex-futebolista e treinador francês. Reinaldo, ex-futebolista e treinador de futebol brasileiro. Santino. Marella, wrestler canadense. 980. Matteo Grassotto, automobilista italiano. Mercedes McNabb, atriz canadense. 981. Bobby Jenks, ex-jogador de beisebol americano. Jean Polak, ex-futebolista checo. João Sabiá, cantor brasileiro. 982. François Stercheli, futebolista belga. MS 2008. Maurizio Lanzaro, ex-futebolista italiano. 983. Bakhtiar Artayev, pugilista kazakh. Fabrício do Marcolino, ex-futebolista gabonês. Léo Fortunato, ex-futebolista brasileiro. Jiang Qiuyan, atleta chinesa. José Emílio Furtado, ex-futebolista português. Taylor Hanson, cantor estadunidense. 984. Arik Almirola, automobilista estadunidense. Liesel Matthews, ex-artista mirim estadunidense. Tiago Della Vega, músico brasileiro. 985. Ariel Rebel, atriz canadense. Eva Angelina, atriz estadunidense. Hywel Lloyd, automobilista britânico. Joel De Vries, apresentador de televisão britânico. Kairu Amri, futebolista singapurense. 986. Elton Tigumbura, jogador de cricket zimbabuano. Jamie Bell, ator britânico. Jessica Gallagher, esquiadora e ciclista australiana. Nelson Sosa, ex-futebolista boliviano. 987. Aravane Rezai, tenista francesa. Karim Israilov, futebolista kirguiz. Leandro Almeida, futebolista brasileiro. Mircea Accente, ex-futebolista romeno. Sebastian Castrotello, futebolista sueco. 988. Bidresse Azor, ex-futebolista haitiano. Chen Zhizhao, ex-futebolista chinês. Delvin Ndinga, futebolista congolês. José Juan Vázquez, futebolista mexicano. Lautaro Acosta, futebolista argentino. Sasha Grey, atriz estadunidense. Stephen Curry, jogador de basquete estadunidense. 989. Ewerton Páscoa, futebolista brasileiro. Ryohei Yamazaki, futebolista japonês. 990. Azion Daja, futebolista albanês. Jaco Lepola, futebolista finlandês. Joey Allen, futebolista britânico. Tukolbain Sigthorsson, futebolista islandês. Lorena Comparato, atriz luso-brasileira. Tamás Kadar, futebolista húngaro. Tali Garcia, atriz mexicana. Victor Correa, automobilista brasileiro. Zacaria Kibona, futebolista tanzaniano. 991. Facundo Ferreira, futebolista argentino. Gotoku Sakai, futebolista japonês. Micaela Savic, modelo sueca. Walter Kahneman, futebolista argentino. 992. Jackson Follman, ex-futebolista brasileiro. José Luiz dos Santos Pinto, futebolista brasileiro. 993. Anthony Bennett, jogador de basquete estadunidense. Demetrius Joyetti, ator canadense. 994. Ansel Elgort, ator e DJ americano. Bridget Kakwato,
ex-ginasta estadunidense, Louis Spencer, Visconde Althorp, nobre britânico. 995, Gabriel Costa França, futebolista brasileiro. Mathias Letournier, ciclista francês. 997, Dawid Konaki, futebolista polonês. Léo Natel, futebolista brasileiro. Simone Biles, ginasta estadunidense. 1999, Sheldon Riley, cantor australiano. 2000, Rebecca Smith, nadadora canadense. Século XXI, 2001, Nico Mannion, basquetebolista italiano. 2008, Abby Ryder Fortson, atriz americana. Falecimentos anteriores ao século XIX, 968, Matilde de Ringelheim, rainha saxã e santa católica, nas 896. 52, Emma da Normandia, rainha da Inglaterra, Dinamarca e Noruega, nas 985. 471, Thomas Mallory, escritor inglês, nas 405. 647, Frederico Henrique, príncipe de Orange, nas 584. 696, Jean Domat, advogado e jurista francês, nas 1625. 791, Johann Salomo Semmler, historiador e crítico alemão, nas 1725. Século XIX, 1801, Ignacy Krasicki, religioso e escritor polonês, nasce em 1735. E 803, Friedrich Gottlieb Klopstock, poeta alemão, nan. 1824. E 811, Augustus Fitzroy, Tresponde Duque de Grafton, acadêmico e político britânico, primeiro-ministro do Reino Unido, nanos de 1735. 823, Charles François de Maurier, general e político francês, ministro da Guerra da França, Nuns, 1739. John Jervis, almirante britânico, Nuns, 1735. 1824. Antonieta de Saxe-Coburgo-Saalfeld, nobre alemã, Nuns, 1779. 1826. Jean-Baptiste Lecheneau de La Tour, botânico e ornitólogo francês, Nam 1773. Johann Baptiste von Spix, naturalista alemão, Nam 1781. 855. Edward French Bromhead, naturalista e matemático irlandês, Nam 1789. 877. Juan Manuel de Zídios Rosas, general e político argentino, 17º governador da província de Buenos Aires, Nam 1793. 1883. Karl Marx, filósofo e teórico político alemão, Nun, 1818. 884. Quintino Sella, economista e político italiano, ministro das Finanças da Itália, Nun, 1827. 893. José Ribeiro de Souza Fontes, médico e militar brasileiro, Nun, 1821. William Wools, clérigo e botânico amador britânico, na 1814. 899. Ludwig Bamberger, banqueiro e político alemão, na 1823. Século XX, 1902. Umbelino de Paula de Souza Leão, nobre brasileiro, Nam 1829. 903. Ernest Legouvé, dramaturgo francês, Nam 1807. 904. Antônio Paulino Limpo de Abreu, engenheiro e político brasileiro, Nam 1832. 908. Antônio Machado Botelho Sobrinho, nobre brasileiro, Nam 1827. 912. Bernardo Avelino Gavião Peixoto, político brasileiro, ano 1829. 915. Walter Crane, pintor e ilustrador britânico, no 1845. 918. Genaro Rubino, anarquista italiano, na 1859. 1927. José Pereira da Cunha da Silveira e Souza Júnior, político português, na 1864. 932. Frederick Jackson Turner, historiador estadunidense, na 1861. George Eastman, inventor e empresário americano, fundou a Eastman Kodak, na 1854. 1934. João do Canto e Castro, político português, na 1862. 1945. Alexander Granach, ator alemão, na de 1890. Antônio Francisco Braga, compositor e regente brasileiro, na 1868. 951. Val Lilton, produtor cinematográfico estadunidense, na 1904. 1953. Clement Gottwald,
político tchecoslovaco, e 14 do presidente da Tchecoslováquia, na 1896. 955, Aloísio Fragoso de U. Lima Campos, político brasileiro, na B. 1898. 964, Helge Auleb, militar alemão, na de 1887. 965, Marion Jones, tenista americana, no de 1869. 1968, Erwin Panofsky, historiador e acadêmico alemão, na de 1892. 1970, Darcy Pereira de Azambuja, escritor e jurista brasileiro, na de 1903. 1972, Cosme de Farias, político brasileiro, na de 1875. 1973, Howard Aiken, cientista da computação e engenheiro americano, na de 1900. 975, Susan Hayward, atriz estadunidense, na 1917. 976, Busby Berkeley, coreógrafo e cineasta estadunidense, na 1895. 977, Fannie Lou Hamer, ativista e filantropa americana, na 1917. 978, Ismael Silva, cantor e compositor brasileiro, na 1905. 980, Rodríguez de la Fuente, ambientalista espanhol, na 1928. 983, Harald Nielsen, boxeador dinamarquês, na 1902. Maurice Ronet, ator francês, na 1927. 989, Edward Abbey, autor estadunidense, na 1927. Hernani do Amaral Peixoto, militar e político brasileiro, na 1905. Mendy Azambuja Sá, político brasileiro, na 1905. Zita de Bourbon Parma, imperatriz consorte da Áustria, nas 1892. 991, Doc Pomus, compositor estadunidense, na de 1925. Howard Ashman, dramaturgo e compositor estadunidense, na de 1950. 992, Jean Poiret, ator, realizador e cenógrafo francês, na de 1926. 993, Cláudio Pacheco Brasil, escritor e jurista brasileiro, antes 1909. 995, William Alfred Fowler, físico e astrônomo americano, ganhador do Prêmio Nobel, antes 1911. 997, André Filho, dublador brasileiro, antes 1946. Fred Zinnemann, diretor e produtor austríaco-americano, antes 1907. 999, Greg Diamond, músico, compositor e produtor estadunidense, entre 1949. John Bloom, escritor americano, nos 1913. Kirk Allen, ator americano, nos 1910. Século XXI, 2002. Albano Visotto Filho, pintor e escultor brasileiro, na fé de 1928. 2003, Ciel Farney, ator brasileiro, nas 1925. Jean-Luc Lagardère, engenheiro e empresário francês, nas 1928. 2006, Lennart Meri, diretor e político estoniano, dos duro presidente da Estônia, nas 1929. Robert Amadou, pesquisador francês, na 1924. 2007, Benevenuto dos Santos Neto, político brasileiro, na 1925. Gareth Hunt, ator britânico, na 1942. Lucie Aubrac, educadora e ativista francesa, na 1912. Mighty Terror, cantor, letrista e instrumentista trinitário, na 1922. Zygmunt Kęstowicz, ator polonês, na 1921. 2008. Chiara Lubich, ativista italiana, cofundadora do Movimento dos Focolares, na 1920. 2009. Alain Bashung, cantor, compositor e ator francês, na 1947. Millard Kaufman, roteirista e romancista norte-americano, na 1917. 2010, Jeanette Simpson, atleta britânica, nasce na 1944. Peter Graves, ator estadunidense, nas 1926. 2012, Pierre Schoendorfer, diretor e roteirista francês, nas 1928. 2014, Tony Benn, político britânico, diretor-geral dos Correios do Reino Unido, nasce em 1925. 2016, John Werner Kahn, metalúrgico e acadêmico teuto-americano, na 1928. Nicolau Breiner,
ator português, na 1940. Peter Maxwell Davies, compositor e maestro britânico, na 1934. 2018, Marielle Franco, política e ativista dos direitos humanos brasileira, NEN, 1979. Stephen Hawking, físico teórico e cosmólogo britânico, na 1942. 2019. Charlie Whiting, diretor de automobilismo britânico, na 1952. 2020. Gustavo Bebiano, advogado e político brasileiro, na 1964. 2022. Scott Hall, lutador americano, nas 1958. 2023. Bobby Caldwell, cantor norte-americano, na de 1951. Feriados e eventos cíclicos internacional. Aniversário de Mustafa Barzani. Kurdistão iraquiano. Iraque, Dia da Constituição. Andorra, Dia do Idioma Estoniano. Estônia, Dia do Milho de Speak-P. Dita e Veres, feriado que celebra a chegada da primavera. Albânia White Day, feriado semelhante ao Dia dos Namorados. Coreia do Sul e Japão Brasil. Aniversário do município paulista de Batatais, fundado em 1839. Dia da Incontinência. Urinária, Dia do Procurador do Estado do Espírito Santo. Dia dos Carecas, Dia Nacional dos Animais, Dia Nacional do Livreiro. Profissional do Livro. Cristianismo, Antônio de Categeromatilde de Ringelheim. Outros calendários. No calendário gregoriano, a Epacta do dia Execer. No calendário judaico, Purim nos seguintes anos, ao longo do século XXI, 2006, 2025 e 2055. No calendário litúrgico, tem a letra dominical C para o dia da semana. No calendário romano, era Pridi Idus Martias, o dia da véspera dos idos de março. E o segundo dia da Equirria, festival romano dedicado ao deus Marte. No calendário Sikh, é celebrado o Ano Novo, 1º de Shet.